Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de psicopatologia do nosso curso de psicologia da PUC-Rio. Hoje a gente vai falar sobre juízo crítico. Na nossa aula sobre funções mentais superiores e suas alterações, é a última na lista do SACO-PLINCA-PJ, ficando pendente ainda o afeto, que a gente vai ver na nossa próxima aula ao vivo. Aí eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá. Falar agora sobre o juízo crítico. Relembrando, saco plinca PJ, senso, percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, que é o que está faltando, PJ, psicomotricidade e também o juízo crítico, que é o que a gente vai falar agora. Então vamos lá. O que é o juízo crítico? O juízo crítico ele é considerado por alguns um aspecto do pensamento, a gente já mencionou isso, né? Tem a ver com a capacidade, a gente até falou lá que o pensamento, filosoficamente, ele pode ser dividido em é, áreas específicas, uma delas é justamente o juízo, a capacidade de estabelecer relações entre as coisas. No caso, o juízo crítico ele tem a ver com estabelecer relações entre eu, o sujeito, enquanto entidade de ação e de potencial de consequências no mundo e com os outros, ou seja, a capacidade que o sujeito vai ter de ele avaliar e discernir o impacto do seu comportamento e forma de agir no ambiente. Então, a gente vai avaliar aqui, tem a ver com a avaliação do discernimento, se há ou não capacidade do sujeito reconhecer as possíveis consequências de seus atos nas outras pessoas e no ambiente, se ele reconhece, olha, isso aqui não tá estranho, isso se ele, muitas vezes o próprio paciente vai avaliar se ele tem ou não a capacidade de perceber realmente isso aqui não faz sentido. Às vezes não é muito explícito, ele não consegue explicar exatamente o impacto. Então, até botei aqui o desenhozinho para brincadeira, mas ele é ilustrativo, que é o Simancol, o Simanca, né? Tá percebendo? Tu caiu na real que isso está acontecendo? Se existisse essa medicação, seria a medicação que a gente poderia utilizar para pessoas que estão com prejuízo do juízo crítico. Embora a perda do juízo crítico pode estar associada a vários quadros, dependendo o delírio que a pessoa tem, em geral, já vai levar a uma redução do juízo crítico quase que naturalmente. E a gente avalia o juízo crítico considerando um insight. Insight é uma palavra aí que tem uma origem de ter ali o sentido, trazer o sentido, né, meio de cair na real mesmo. E a gente divide o insight em várias áreas. Tem a ver com a doença, tem a ver com a necessidade de tratamento, tem a ver com ter consciência de si, mas a gente acaba chamando quase que tudo de insight. Talvez com a evolução aí, nos próximos anos, até se divida e se criem palavras mais específicas para que a gente, quando fale de alguma alteração do juízo crítico, a gente saiba um pouquinho melhor do que a gente está querendo dizer. Mas, por enquanto, a gente usa a palavra insight e a gente vai ter algumas das alterações importantes. O insight pobre, que é quando a pessoa ela até consegue se dar conta, mas a gente precisa dar uns empurrõezinhos, do tipo, tá vendo que muita gente tem se afastado de ti desde que tu começou a fazer tal coisa? Ou tem percebido que algo tá estranho na forma como tu tá no teu desempenho? A pessoa, e aí ela se dá conta. Então ela tem uma capacidade pobre, mas ela consegue. Tem a ausência do insight, que é mesmo a gente dando elementos, mas como assim? Tá vendo tantas as pessoas que estão fazendo isso, tantas as pessoas que estão fazendo isso, tá vendo que um monte de gente já te falou, não, eu acho que isso aí é um golpe, é para me prejudicar, isso eu acho que não tem um interesse por trás, todo mundo tá com interesse por trás, porque, enfim, e a pessoa, mesmo com ajuda, ela não consegue se dar conta, ela não consegue perceber. Existe também, né, o julgamento limitado. O julgamento limitado ele é bem semelhante com o insight pobre, só que é um julgamento limitado para entender e agir adequadamente em assuntos específicos. Não é que a pessoa não se dê conta de nada. No insight pobre, tudo está meio pobre. Ou sem insight não, ela vê o mundo da forma como que ela quer ver e não adianta, não tem nada que a gente possa fazer para modificar. No julgamento limitado, muitas vezes é relacionado a um que outro assunto. E aqui, muitas vezes, é associado até a preconcepções que a pessoa vem a ter de alguns assuntos. Né? Então, para determinado tópico, a pessoa tem um julgamento limitado.
Às vezes ela é muito lúcida, ela se dá conta de tudo, mas quando diz respeito à relação dela com o namorado dela, com a mãe, ela não consegue perceber aí uma série de coisas, quando tem um julgamento limitado. Tá? Então aqui as principais alterações, mas é importante também ressaltar quando não tem alteração do juízo crítico. Aí a gente costuma mencionar que é juízo crítico preservado. A pessoa está com, né, sem alterações do juízo crítico, ela está com o juízo crítico preservado. Falei que juízo crítico era algo bem simples, bem rápido. É isso aqui. A gente termina aqui o juízo crítico, ficando pendente o afeto, que a gente vê na nossa próxima aula. Dúvidas? Me escrevam, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.